Se você puder abrir comigo a sua Bíblia no livro de Josué. Essa primeira leitura nós vamos ler 9 versículos, mas nós precisamos, para aquilo que o Senhor quer ministrar sobre as nossas vidas, capítulo 1, do 1 ao 9. Preciso da ajuda dos irmãos. Se alguém puder pegar um microfone para mim, ou Douglas, ou o Júnior, um outro microfone para os irmãos estarem lendo comigo, que é um culto de estudo, então nós vamos estudar juntos, amém? Malé já orou, já mandou embora todo cansaço, em nome de Jesus, e o Senhor já renova as nossas forças, estamos no meio da semana, e o Senhor vai nos renovando. Pode começar, eu vou ler o primeiro, irmã Paula, aí vai passando aqui, por favor, é até o 9. Josué 1. Logo após a morte de Moisés, servo de Yahvé, falou o Eterno a Josué, filho de Num, ministro de Moisés, e ordenou-lhe: Meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto, e ao norte, os montes Líbanos, a leste, o grande rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, e a oeste, o mar Mediterrâneo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos teus pais que lhe daria. Aleluia. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. 9. Que o livro da Torá, lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo, serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Nove. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, a Tua palavra aberta neste local, Senhor. É o Senhor ministrando as nossas vidas, Senhor. Faz conforme a Sua vontade, o Seu querer. Que a Tua palavra venha impactar as nossas almas neste local, Senhor. Que possamos sair daqui alimentados por aquilo que é Teu, Senhor, e não do homem. E que o Senhor venha mudar as nossas posições. Que o Senhor venha requerir de nós, Senhor, mais como o Senhor tem requerido nesses últimos dias da Tua igreja. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade neste local de agir, de mover, de tocar, Senhor, da maneira que o Senhor decidir, Senhor, porque essa atmosfera é sua, este local é teu, Pai. Aqui há só um Deus, há só um Senhor, há só um Jesus, a qual adoramos neste local, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, amém? Pode tomar seu assento. Amém. O ensino de hoje que o Senhor colocou no meu coração é posicionamento alinhado com a posição. Amém? Algo que o Senhor ministrou sobre a minha vida, que posição... Pode aumentar um pouquinho. Posição não é a mesma coisa que posicionamento.
E é algo que o Senhor quer trazer sobre as nossas vidas nesta noite. E eu quero terminar da maneira que o Senhor deseja fazer nessa noite. Eu quero que o Espírito Santo tenha liberdade neste local. Que a presença dEle é aqui, é a casa dEle, o local é dEle. Que a sua mente agora esteja cativa à palavra do Senhor. Porque eu creio que essa palavra, como mudou o meu posicionamento, eu creio que vai mudar o posicionamento de muitos aqui. Porque o Senhor me mostrou coisas que a gente às vezes acha que estamos fazendo da maneira que o Senhor deseja e ainda falta alinhar algumas coisas. Por isso eu pensei em várias formas de colocar essa palavra. Mas eu pensei em posicionamento versus posição versus posicionamento. Mas o Senhor falou comigo hoje, alinhamento. Porque você está na posição que Deus quer. Não quer dizer que o seu posicionamento está alinhado com a posição que o Senhor te colocou. E é isso que o Senhor quer ministrar nas nossas vidas. Eu quero que você caminhe comigo nesse estudo. Porque aqui em Josué todos conhecem essa palavra, amém? Moisés morreu. Deus chama Josué. Então aqui nós vemos Deus chamando um homem para o quê? Para uma posição. Amém? Qual era essa posição que ele estava chamando Josué? Líder. Próprio Deus, chama Josué para uma posição de líder. Moisés morreu, mas agora... No versículo 2 ele fala, agora levanta-te. Porque agora chegou a sua hora. Porque agora você não é o que andava com Moisés. O que participava com Moisés. O que era enviado por Moisés. Levanta-te, porque agora chegou a hora de eu te colocar numa posição diferente. E a primeira coisa que Deus fala para Josué é o quê? Levanta-te. É interessante que na palavra do Senhor, toda vez que o Senhor quer fazer algo de mudança, Ele sempre dá uma ordem. Põe-te de pé, levanta-te, muda a posição que você está. Porque eu tenho algo novo, um lugar novo para te colocar. E a primeira ordem de Deus é, agora levanta-te, porque você vai atravessar esse Jordão e você vai conquistar a terra que eu prometi. Porque eu te escolhi para uma posição de liderança, para uma posição de líder. Amém? Só que também nós vemos Deus requerindo de Josué, todos esses versículos do primeiro capítulo, né? Mas eu fui até o 9, que Deus ele faz um requerimento de Josué. E eu quis dividir esse requerimento, porque o Senhor pede um posicionamento. Primeiro, Josué, levanta-te e agora vai conquistar a terra como líder deste povo. Só que Deus, quando Ele fala assim, agora você vai e conquista, se você parar para contar, só no capítulo 1, é falado 4 vezes, ser forte e corajoso, ser forte e destemido, não sei qual outra versão que teria aí, mas ele dá um posicionamento que Josué tem que ter na posição de líder, que é qual? Vamos lá, forte. Então Josué já está, Deus começa a encaixar Josué na posição que ele quer. E agora Deus começa a dizer para ele, no versículo 6, ser forte e destemido, porque farás esse povo herdar a terra que a seus pais jurei lhes dar-lhes. Aí no versículo 7 ele fala assim, tão somente, de fato, fique firme e seja corajoso. No versículo 9, ele diz novamente, ora, não te ordenei eu, ser forte e corajoso. Não temas e não te apavores.
E o Senhor começou a ministrar no meu coração, porque por causa do posicionamento que nós tomamos no Senhor, faz a diferença das nossas conquistas. Porque às vezes o Senhor nos coloca em alguma posição, mas nós não estamos alinhados no posicionamento que Ele deseja de nós. Às vezes nós estamos sim na posição que Ele mesmo colocou ou nos colocaram. Porque posição é algo que o Senhor pode te pôr e pode usar alguém para te colocar. Mas posicionamento, só quem pode tomar é quem? Você, sou eu. Só quem pode tomar um posicionamento sou eu. Ninguém pode fazer por mim. Porque eu é que tenho que me levantar e tomar o posicionamento que Deus me ordenou. E eu quero trabalhar em cima desse posicionamento hoje, de ser forte e corajoso. Porque por causa do posicionamento que eu tomo, e eu estou falando de um posicionamento espiritual nessa noite, eu tenho algumas coisas que acontecem na minha vida. E porque Deus falou para ele ser forte e corajoso, Deus também disse, porque você vai fazer o quê? Fará o povo herdar a terra. Ser forte e corajoso para ter zelos de agir conforme os meus mandamentos. Ser forte e corajoso para você não temer e não se apavorar. Então tem certas coisas nas nossas vidas que só vão acontecer quando eu tiver um posicionamento alinhado com a posição que Deus me colocou. E por que eu quero usar alinhado? Porque você imagina um líder, e temos vários exemplos no livro de Reis, em Crônicas, que não foram corajosos, que não foram destemidos, que retrocederam. Eles estavam na posição de rei, mas não tinham um posicionamento de força e coragem. Então eles não conquistavam. Então eles não mantinham a ordem no povo. Eles não guardavam os mandamentos, porque faltou um posicionamento deles alinhado com aquilo que o Senhor colocou você para estar, na posição que você está. E para começar, eu quero definir aqui o que é uma coisa forte e o que é uma coisa corajosa. Esse versículo é muito famoso na Bíblia, né? Ser forte e corajoso. Alguém quer me ajudar a definir forte, força? Que tem vigor, resistência. Mais alguma coisa? Quando você fala assim para uma pessoa, nossa, você está forte. O que você está olhando nela? Hã? Está gordo? Não. Quando você fala para a pessoa, está na academia, nossa, você está forte. O que está fazendo você dizer para ela que ela está forte? Não, os músculos. O que os músculos estão? Estão fortes, viçosos, estão com vigor, eles estão mostrando a força dele. Então, uma coisa que é forte, ela tem o quê? Vigor. Ela tem o quê? Resistência. Ela tem o quê? Músculos. Tem o quê? Power, poder. Podemos pôr poder aqui também. Vou pôr em inglês, igual o irmão falou. Power. Então, se eu falo assim, nossa, você é forte, Paulo. Se eu falo que ela é forte, ela consegue carregar 2 quilos de arroz? 2 quilos não, 2 sacos de arroz? 2 quilos ela tem que conseguir, se não conseguir. E agora, se eu falar assim, agora eu pego o Júnior e falo assim, carrega 2 sacos daqueles de cimento, assim, grandão. E ele carrega, eu vou falar para ele que ele é o quê? Por quê? Ele passou da expectativa, corajoso. Ele passou da expectativa, mas ele resistiu o quê? O peso que ele estava, o quê? Carrega. Outra glória. Ele resistiu o peso. Uma coisa forte é uma coisa que resiste o peso. E agora nós vamos falar espiritualmente, amém? Uma coisa que está forte, ela está resistindo o peso espiritual. Tanto da glória de Deus, quanto da pressão da atmosfera demoníaca. Eu não sei quantos já passaram por experiência, eu creio que todos, porque crente da Bethesda tem que passar por isso. Que você passa por aquela resistência de um peso. Vem como um peso, literalmente um
peso sobre os seus ombros. Só que muitos desmoronam. Mas o Senhor quer o quê? Que nós sejamos forte. Eu preciso ter força para resistir o peso. Eu preciso ter força para resistir a contrariedade. Eu preciso ter força para resistir, seja o que tiver vindo contra o meu posicionamento espiritual. Ou seja, uma pessoa que é forte, ela não move, ela não cede. Uma pessoa que é forte, ela mantém a posição. Sem um posicionamento de força, eu não consigo manter o quê? A posição que Deus me colocou. E é por isso que muitos creem que está tudo bem, porque eu estou na posição que Deus me quer. Eu estou fazendo o que Deus quer. Eu já estou buscando a Deus. Eu já estou orando. Eu já estou lendo. Ei, mas está faltando algumas coisas para alinhar o seu posicionamento, porque Deus faz teste conosco. E Ele manda umas coisas que às vezes a gente fala, não, isso é só o diabo. Mas é Deus permitindo uma opressão vindo para mostrar para você, não é para te provar, é para mostrar especificamente para você o quanto você ainda está fraco, porque você não está resistindo. Porque você precisa levantar um posicionamento de força. E agora, corajoso. Quem é corajoso é o quê? Destemido. O que mais? Enfrenta o medo. Destemido. Medo, enfrenta o medo. O que mais? Valente. Eu gostei dessa definição que fala assim: firmeza de espírito, mantém firme diante de riscos. Riscos. Uma pessoa que não retrocede diante de uma situação de riscos, de desafios. Ela é corajosa, ela enfrenta. E aqui nós vemos Deus exigindo de Josué. Ele literalmente exigiu, ele repetiu mais de 3 vezes, ser forte e corajoso. E olha, Josué, eu estou te colocando agora como líder, mas eu tenho algo para exigir de você, ser forte e corajoso. Porque se você for ser forte e corajoso, você vai fazer o que eu estou falando, você vai conquistar as terras. E tem terras que Moisés não pôde conquistar, mas Josué conquistou. Porque Josué, ele enganjou no posicionamento do Senhor. E ele conquistou terras. E hoje o Senhor quer que nós continuemos a conquistar terras espirituais da nossa alma. Terras que ainda a gente não chegou lá. E que a gente ainda está sendo preparado pelo Senhor. Com força e coragem. Porque tem terras da nossa alma. Quando eu falo terra das nossas almas, vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Áreas da nossa alma, que ainda há inimigos grandes lá, e que nós precisamos enfrentar eles, mas o Senhor não permitiu, porque está faltando força e coragem. E o Senhor hoje me mandou aqui dizer, levanta, toma a sua posição que eu te coloquei, qual é? De guerreiro. Você é guerreiro do Senhor, e agora ser forte e corajoso, e começa a conquistar a terra que eu estou mandando você conquistar. Aleluias. Então, nós temos 2 coisas aqui, posição e posicionamento, que são coisas diferentes. Eu quero falar um pouquinho da posição. Posição, você pode ter sido colocado por alguém, ou você pode ter se colocado nela. Amém? E isso também não é ruim, porque dependendo de algumas pessoas, se Deus não te coloca lá, você nunca chega lá. Então, tem coisas que o Senhor tem que te colocar em certas posições, porque se depender de você, você não vai chegar lá. Então, o posicionamento depende muito de Deus, não depende totalmente do Senhor, mas Ele pode usar pessoas para colocar você lá, porque senão você não chega lá. Agora, o posicionamento é a responsabilidade por causa da posição que você está. Por causa da posição que o Senhor está te colocando, você tem uma responsabilidade que requer uma atitude e uma decisão. Quem concorda comigo que não é fácil ser forte e corajoso?
diante de certas circunstâncias. Porque eu vou falar, ser forte e corajosa aqui dentro da igreja, arrumadinha, tomado banho, todo mundo com saúde, é fácil. Mas ser forte e corajoso quando o Senhor revela o seu inimigo. Ser forte e corajoso quando o Senhor descortina o mundo espiritual e deixa você experimentar um pouquinho das opressões malignas, que elas não vêm para te matar, vêm para te fortalecer, para mostrar para você o quanto você precisa dele. Ser forte e corajoso para você estar na posição de mãe e ser uma mãe corajosa, que vai desafiar os recursos desse mundo, que quer impor nas escolas coisas que é contra o que nós cremos. Precisa de muita força e coragem para você não se omitir. Precisa de muita força e coragem para você ser a mãe que o Senhor quer que você seja hoje, porque você vai ter que bater de frente com um sistema que está invadindo o mundo, e isso é bíblico, vai invadir. Só que não quer dizer que nós temos que nos omitir, ou temos que aceitar, porque eu não posso pôr meu filho numa bolha de santidade. Não, o Senhor não quer que nós coloquemos nossos filhos em bolha de santidade. Ele quer que você seja forte e corajosa, e diga: eu não aceito, porque eu tenho uma posição de mãe, e eu tenho um posicionamento de ser forte e corajosa, para ir contra tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. Aleluias. Então o posicionamento é diferente da posição, porque o posicionamento requer de você uma atitude, requer de você uma decisão. E posicionamento é você tomar uma atitude e assumir um partido sobre determinado assunto. É sobre quem você é sobre aquilo em que você acredita, é sobre como quer que os outros te vejam e percebam. Muitas das vezes nós estamos numa posição que o Senhor nos colocou, mas nós não estamos mostrando qual é o nosso posicionamento. Você já ouviu aquela pessoa que fala assim: não, eu não vou falar nada porque eu não gosto de confusão? Não, eu não vou falar nada porque é melhor eu não me pronunciar? A palavra do Senhor diz que isso é uma omissão da verdade. E quando eu estou omitindo a verdade, eu estou omitindo o próprio Deus. Porque nós fomos chamados como igreja para ter um posicionamento e para expressar esse posicionamento com força e coragem. E é sobre isso que o Senhor quer ministrar nas nossas vidas hoje, porque eu quero trazer isso no âmbito pessoal, no nível pessoal e também no nível de igreja. Nível pessoal porque cada um na sua individualidade tem as suas posições e requer o seu posicionamento. Tem a posição de mãe, amém? Tem a posição do pai, tem a posição de professor, tem a posição de empresário, tem a posição de músico. São várias posições que nós ocupamos na vida. Mas, no nível pessoal, existe hoje mães que estão na posição de mães, mas não estão tomando o posicionamento de uma mãe como serva do Senhor. Tem pais que são pais porque estão na posição de pai, mas não estão tomando o posicionamento de líderes espirituais na sua casa, sobre os seus filhos. Tem professores cristãos que estão na posição de professores, mas não estão tomando um posicionamento de cumprir com justiça e alinhados com a palavra do Senhor. Existem médicos hoje que estão na posição de ajudar pessoas, mas são cristãos que estão omitindo, porque não querem perder o seu trabalho, não querem perder a sua posição, então estão omitindo o posicionamento que o Senhor requer deles. Vocês estão entendendo a diferença? Você pode ter uma posição, mas há um posicionamento que Deus requer de você. Há um posicionamento que o Senhor vai entregar, e se não entregou ainda, porque eu creio que o Senhor tem entregado para pessoas um posicionamento que o Senhor quer de você. Um posicionamento de não se calar, de não se omitir, de não ser medíocre em aceitar só aquele pouco, mas buscar mais do Senhor, exigir mais da sociedade, exigir porque você está numa posição de filho do Senhor. Amém? Você crê nisso? Você está lá nessa posição? Você é filha do rei? Vocês são filhos do rei? Vocês creem nisso? Vocês são filhos do rei. A palavra diz que eu sou filha. Se eu sou filha, eu estou numa posição de filha. E por estar numa posição de filha, eu posso exigir algumas coisas por causa da minha posição e adquirir um posicionamento na presença do Senhor.
Só que nós não acreditamos muito nisso. Porque nós olhamos para a nossa humanidade, nós olhamos para as nossas falhas, nós olhamos para aquilo que nós não conseguimos, mais do que para aquilo que o Senhor já fez por nós. E aí nós deixamos de conquistar coisas que o Senhor quer que nós venhamos a conquistar. Aí nós deixamos de enfrentar coisas que nós precisamos enfrentar. Porque nós mesmos permitimos que o inimigo soe no nosso ouvido que você não pode, você não consegue. Para que você fazer esse confronto? Para que você discutir? Para que você... Isso é melhor você se calar e aceitar. Só que nesse aceitar nós estamos deixando muitas coisas entrarem nas nossas casas. Muitas coisas nós deixamos entrar nas nossas vidas. Nós deixamos entrar no nosso casamento. Nós deixamos entrar também na igreja. Nós deixamos entrar no nosso ministério por falta de um posicionamento na presença do Senhor. Então, se você já está na posição que o Senhor te colocou, vamos checar hoje se nós estamos tomando aquele posicionamento que o Senhor deseja de nós. E a nível de igreja, há um posicionamento que o Senhor requer de nós. Eu quero que você abra comigo em Apocalipse. Três. A nível de igreja, nós temos um posicionamento que o Senhor determinou para a igreja. Aliás, então são vários posicionamentos, mas eu vou concentrar em 3 hoje. Mas antes de entrar nisso, eu preciso falar algo. Se nós não alinharmos o nosso posicionamento na vida pessoal, e quando eu falo pessoal, eu falo na vida pessoal e espiritual de cada um, é impossível que você consiga alinhar com a igreja naquilo que o Senhor deseja. Porque primeiro nós temos que vencer nós. E depois nós nos alinharmos como igreja. Por isso que é tão importante nos alinharmos em casa, com Deus. Nossa vida pessoal primeiro. Porque quando se juntarmos como igreja, nós seremos uma igreja vitoriosa. Porque todos estão no mesmo posicionamento. Todos estão cuidando da sua área. E quando nós juntamos, a palavra de Deus diz que a igreja é um corpo. Então, se a mão se cuidar, o pé se cuidar, o braço se cuidar, a cabeça não, que é Jesus. Os dedos se cuidarem, o que acontece? O corpo fica um corpo saudável. Só que se os braços se cuidarem e os pés e as pernas não se cuidam, o que acontece com o corpo? Vai ser afetado. Então, é isso que o Senhor quer. Primeiro, nós temos que trazer isso para o pessoal sempre. O que eu preciso alinhar primeiro, para depois, no âmbito como igreja, nós sermos uma igreja vitoriosa. E em Apocalipse 3,16, a palavra do Senhor diz assim, o primeiro posicionamento. Não é 16 não, gente, desculpa. É o 20. Ou é o 3,16? Eu estou no 2, desculpa, é o 3,16. E por esse motivo, porque és morno, não és frio e nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Aqui é o anjo, né? João escrevendo o que ele foi revelado a ele. Ele escreve à igreja de Laodiceia o quê? Que por esse motivo, porque és morno, nem quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Um dos posicionamentos que Deus tem para a igreja dele é o quê? Ser quente. O que é uma igreja quente? Avivada. O que mais? Poder. O que mais? Baseada na palavra.
Quando o Senhor fala assim, não é quente nem frio, você é morno. Então eu vou vomitar. O que é uma igreja morna? É uma igreja que não tem o quê? Posicionamento. Uma igreja que não tem posicionamento, sabe o que ela é? Morna. Sabe aquela coisa que quem já tomou água morna? Mata a sede? Também não é quente igual chazinho para acalentar, não é geladinha para refrescar do calor, mas é aquele negócio morno, que não... sem graça, é morno, não tem definição, não tem um posicionamento. Aí o Senhor falou assim, eu quero que a minha igreja seja quente, porque você não sendo quente, você é mono, e quando é mono, eu vomito. Ou seja, quando que uma pessoa vomita? Quando algo rejeitou no estômago. Meu Deus! Então, se nós somos uma igreja morna, nós somos rejeitados pelo Espírito Santo de Deus. Se eu sou um crente morno, eu estou sendo rejeitado pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque Ele requer de nós um posicionamento de ser quente. E sabe por que eu estou falando isso? Porque o nosso inimigo, ele é tão astuto que ele vai chegar e vai falar assim, Paula, mas para que tudo isso? Para que jejuar tanto? Agora você não vai aproveitar a vida? Agora você está alienada da vida, só faz jejum, só ora, não sai mais com quase ninguém. Aí ele vem assim, nossa, você está perdendo, olha lá, todo mundo está aproveitando. E o inimigo, ele quer te fazer morno. Porque para ser quente, requer um posicionamento. E às vezes esse posicionamento, aleluias, vai requerir... Renúncia. 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 Não tem como ser quente e não renunciar. Vamos lá. Um exemplo aqui que o Espírito Santo me deu agora. Quando você põe a água para ferver lá, para ela ficar bem quente, qual é o sinal que você sabe que ela ferveu? As bolhas. Começa a ter um sinal de bolhas. Porque ela chegou num estágio que o fogo, ela já não resiste mais. Ela começa a ter as bolhas por causa da ebulição, né? Essa é a palavra, irmã querida. Exatamente, 100 graus Celsius. Ó, outro dicionário ali. Muitos dicionários aqui. Não precisa nem do Google. Por causa da ebulição, por causa da temperatura, começa a borbulhar. Requer uma renúncia, porque tudo que você está no calor te faz queimar, te faz derreter algumas coisas que não vão poder permanecer lá para você estar quente. Então o Senhor deseja de nós uma igreja quente, que não seja morna. Ou seja, toda vez que o inimigo se levanta e fala... Para que isso tudo? Por que isso tudo? Agora deixou de viver, agora deixou de fazer as coisas, agora deixou de fazer aquilo. Aí o Espírito Santo vem e fala, não, mas é porque eu quero você quente mesmo. Eu quero você assim, ó, isso, já leu 10 e 15, já orou 2, ora 3, já jejuou 24, agora jejum 48. Aí o Espírito Santo vai te trazendo para o mais quente, para o mais quente. Só que aí o nosso inimigo também, ele vem nos fazer a pressão psicológica para te tirar do quente, porque ele sabe que se você estiver quente na presença do Senhor, ele não resiste. Ele não tem vez, porque quanto mais quente, menos brecha. Quanto mais quente, mais renúncia. E quanto mais renúncia, menos carne. Quanto menos carne, menos erro. Quanto menos carne, menos pecado. E ele não tem as brechas que ele precisa para te tirar do caminho. Então o Senhor quer a igreja dele quente. É um posicionamento requerido da igreja. E glória a Deus que a Bethesda é uma igreja quente. Do fogo, do poder, da autoridade, da leitura, do jejum. Acabou um, já vai começar outro. Aí vamos jejuar essa semana por retiro, no outro já vamos jejuar por causa do outro jejum de 40 horas. Então a gente jejua por jejum. É uma igreja que busca estar quente. Só que vem as contrariedades.
Vem os mensageiros, dizendo para que isso tudo? Para que no culto toda a vida? Para que em todos os jejuns? Para que participar de todos os propósitos? Porque Ele quer nos distrair. Mas quanto mais nós estivermos quentes na presença de Deus, nós estamos no posicionamento que o Senhor designou para a igreja. Amém? Segundo posicionamento. Agora sim. É o 2:20, Apocalipse 2:20. Apocalipse 2:20. Vamos lá. No entanto, tenho contra ti o fato de que o quê? Toleras Jezabel. Aquela mulher que se diz profetiza, porém com seus ensinamentos faz o quê? No meu fala induz. E eu quero usar outra palavra, que é o que o Senhor me entregou do espírito de Jezabel. Manipula. Ela induz, ela manipula os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Aqui foi uma carta escrita de Tiatira e o Senhor dizendo mais um posicionamento que Ele quer na igreja, como igreja agora. E pode levar para o pessoal também, né? Não pode tolerar Jezabel. Outro posicionamento, eu não posso tolerar Jezabel. Eu não sei quantos já estudaram sobre esse espírito, mas ele é o mais astuto que tem. Porque é através de manipulação ela consegue fazer com que os próprios servos do Senhor caiam nos pecados, cometam homicídios, caiam na impureza sexual, se corrompam aos ídolos. E hoje você pode falar, mas eu não como carne sacrificada, mas ela manipula atitudes nossas, ela manipula nossa mente. E o Senhor falou, não pode tolerar o espírito de Jezabel. É diferente. Vai ter o espírito, quem entende isso? Vai entrar o espírito, mas você não pode tolerar ele lá. O que é você não tolerar algo? Sim, você não concorda, certo? Mas se você não concordar, você tirou ela de lá? É isso que o Senhor quer falar hoje. Você não concordar não quer dizer que você está no posicionamento. Eu não concordo com o espírito de Jezabel. Agora, eu não tolerar, o que você como mãe, vamos lá para as mães, você fala assim, eu não tolero isso de você. Quando você fala para o seu filho assim, eu não tolero, você está falando o que para ele? De jeito nenhum não vai acontecer aqui, porque eu não vou tolerar isso. Ou seja, eu arranco o que tiver que arrancar, para isso não acontecer dentro da minha casa. Precisa dar um tapa na boca? Vai relevar um tapinha na boca. Precisa de arrancar algumas coisas? Eu vou arrancar, mas eu não tolero isso dentro da minha casa. E da mesma maneira, o Senhor nosso Deus está dizendo, eu não tolero manipulação na minha igreja. Eu não tolero manipulação na minha igreja. Eu não tolero espírito de Jezabel na minha igreja. E o que tinha contra Tiatira, vocês estão tolerando. Ou seja, você pode ter uma posição de que não aceita, mas não está tendo posicionamento de lançar fora. Esse é o posicionamento que Deus quer da igreja da última hora. Você não tolerar o homossexualismo. Não é você mandar a pessoa para o inferno, mas você não tolera aquele espírito. Você tem que fazer guerra contra ele. Você tem que fazer guerra, porque agora está em todos os locais. Não está só na escola, está nos médicos, está em todos os locais. Você não pode tolerar. Tolerar é você não tolerar é você fazer tomar. O Espírito Santo trouxe aqui. Tomar todas as medidas necessárias. Ou seja, eu vou fazer guerra contra ela. Eu vou fazer guerra contra o espírito, porque não pode tolerar na minha igreja.
Eu não posso tolerar dentro do corpo de Cristo um espírito manipulador que induz a imoralidade sexual, que induz a adoração a ídolos, que induz a comer comida que são sacrificadas a ídolos. Eu preciso tomar todas as medidas necessárias que forem necessárias para que não permaneça em nós ou no nosso meio. Quantos entenderam isso? Se a medida for jejua mais, jejue. Se a medida for a estratégia, é o Senhor quem dá. Mas eu posso te garantir, Ele dá estratégia. Ele te mostra o Espírito e te dá a estratégia. E em nome do Senhor Jesus, não tolere aquilo que o Senhor não tolera. Tem coisas que nós estamos tolerando. Nós toleramos, mas o Senhor não está tolerando. E Ele não vai tolerar no meio da igreja. Porque senão nós vamos nos tornar a igreja morna. E a igreja que é quente é a que não tolera também. O Espírito de Jezabel. O segundo posicionamento que o Senhor requer de nós. Agora eu vou falar do terceiro. Mateus 6,18. Mais um posicionamento da igreja. Não é 6,18, não. Oh, meu Deus, estou igual o pastor, eu anoto tudo. Não é nem Mateus, eu acho. Espera aí. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, né? 16, eu pus 6. Faltou só um. 16, 18. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Um posicionamento da igreja é o seguinte. O pastor trouxe uma palavra sobre isso também. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Cristo. A igreja genuína, a igreja pura, a igreja que é quente, a igreja que não tolera Jezabel. As portas do inferno não podem prevalecer. Isso quer dizer o quê? Traduzindo agora. Quando está falando assim, as portas do inferno não vai prevalecer. Está dizendo o quê para você? Que o ataque que vem não vai prevalecer. Que o inferno que se levanta não vai prevalecer. Que o inimigo que está te afrontando, te intimidando, não vai prevalecer. Porque as portas do inferno não podem, esse é o posicionamento da igreja, não pode prevalecer. Ela tem que retroceder e a igreja tem que avançar. Mas agora vamos ser sinceros. A igreja tem avançado? Em geral, no mundo. A igreja tem avançado? As portas do inferno têm prevalecido? Ou a igreja tem prevalecido? O posicionamento que Deus quer da igreja de Cristo é o seguinte: o inferno vai levantar, as novas modas vão chegar, as coisas absurdas vão acontecer, mas não vai prevalecer contra quem? Contra a igreja. Quem faz parte da igreja? Quem faz parte da igreja de Cristo? Não pode prevalecer contra você. Não pode prevalecer na igreja. Não pode, a igreja tem que prevalecer contra as portas do inferno. É um posicionamento que Deus requer da igreja de Cristo. E é claro que há vários posicionamentos, mas o Senhor trouxe esses 3. E eu preciso ir porque eu quero chegar onde o Senhor mostrou. Ok? Para eu entrar no... Vou passar aqui rapidinho. Para eu chegar no posicionamento que Deus quer de mim, pessoal e como igreja, requer humilhação, requer crucificação,
da carne, né? Todos entendem isso. Requer confiança. E gera discernimento, confronto. Ousadia. Como eu sei que eu estou no caminho para o posicionamento que Deus me quer, porque o posicionamento requer humilhação. O que é se humilhar na presença do Senhor? É reconhecer que tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você pode fazer é somente por Ele, através dEle. Crucificação da carne, aqui entra o quê? Vamos lá? Oração, jejum e palavra, Bíblia. Eu só consigo entrar no posicionamento que Deus requer de mim quando eu estou no processo de crucificação da carne. Mas um deles, que é é o ponto-chave, é a confiança. Porque vai parecer que você está você está se humilhando, você está crucificando a carne, mas você ainda não consegue ver algumas coisas. E aí entra onde a gente precisa confiar em Deus, que você está no posicionamento que o Senhor quer, que você está na posição que Ele quer. Confia nele, que na hora certa vai gerar o discernimento espiritual, vai gerar o confronto. Que confronto é esse? É o confronto contra as hostes espirituais, que podem vir através de pessoas, que pode vir através de autoridades, que pode vir através de situações, que pode vir através de visão, que pode vir através de várias formas. Vai ter confronto, não tem como. Quando você está no posicionamento que Deus requer, que você se humilhou, crucificou a carne, está confiando, você vai ter confronto, mas você vai enfrentar esse confronto com ousadia, porque não tem como você entrar no posicionamento se você não seguir a ordem do Senhor. Ser forte e corajoso. Amém. Agora eu preciso entrar no que o Senhor me mostrou. O Senhor me mostrou 3 espíritos que impedem o posicionamento. E são espíritos escondidos, que às vezes eles agem tão sutilmente, que nós não conseguimos enxergar eles. E o primeiro que eu quero falar é o espírito da mediocridade. Quem sabe o que é ser medíocre? Eu escrevi isso aí? Fiz ao contrário aqui. Fazer só a média. Alguém mais? Mediana? Muito boa, muito boa. Qual é o mínimo que eu posso fazer só para parecer que... Sim. O mínimo que eu posso fazer para passar de ano. Uhum. Bom exemplo. Se contenta com o quê? Com o pouco. Medíocre é alguém que se contenta com pouco. E nós, às vezes, confundimos isso com humildade. Eu sou humilde, só um pouquinho está bom. E o Senhor começou a me mostrar a mediocridade. Porque quem concorda comigo que Deus é um Deus abundante? Amém? Você concorda comigo que Deus é um Deus infinito? Que o que a gente viveu até hoje, você pode ter pegado o anjo com a mão agora, mas o que você viveu até hoje ainda é pouco diante de quem Ele é. Aleluia, você pode louvar a Deus, diante da glória dEle, diante da criação dEle, diante de tudo que Ele é, da glória dEle, que nós não fazemos ideia, a gente só tem um pouquinho dos relapsos descritos na Bíblia, que eles vê o trono, e vê as rodas girando, e vê aquelas imagens, e vê os anjos adorando, mas a gente ainda é um relapso diante da glória dEle. Então não importa o que você já tenha vivido, ainda é pouco, concorda comigo?
Mas quantos têm se satisfeito com esse pouco? Medíocre significa mediano, sofrível. É uma expressão usada também para referência daquilo ou daquele que é ordinário, insignificante, irrelevante. A quem é? Só que o Senhor começou a falar comigo que quem vive na mediocridade não reflete o tamanho do seu Deus. Eu vou escrever. Quem vive na mediocridade não reflete o tamanho do seu Deus. E acredite ou não, ela estava ali. Porque a gente acha que a mediocridade é o seguinte: eu recebi o suficiente para viver. Tá bom. E nós trazemos para um âmbito natural e a gente confunde porque se eu quiser mais, eu estou sendo ambiciosa, não é isso que a gente fala? Nossa, você é muito ambicioso, você quer tudo. Mas na lei espiritual não é ao contrário. Isso na lei natural, você que ao querer alcançar as coisas por um orgulho, eu concordo. Mas no espiritual, quanto mais você desejar, quanto mais você buscar, quanto mais você entregar, mais você vai refletir o quê? O tamanho do seu Deus. E esse espírito, ele te prende. E ele é tão astuto porque ele te prende no espiritual, te convencendo que o que você viveu já é suficiente para você ensinar. Já é suficiente para você se manter num patamar espiritual. Esse espírito ele te faz te convencer que tudo que você estudou, tudo que você já tem hoje é o suficiente para você chegar até o final. E o Senhor falou comigo, tem um espírito aí de mediocridade. Porque o que é meu é sempre mais. O que é meu é sempre maior. O que é meu é sempre abundante. O que é meu, os olhos não viram, ouvidos não ouviram. Aleluias. O que é meu não tem limite. Quem entende isso? O que é de Deus não tem limite. Vocês conseguem compreender isso? Não tem limite. A mediocridade coloca Deus numa caixa. Eu já tive experiência, eu fui lá no inferno. Eu já fiz isso, colocou Deus aqui. Até que chega homens que viveram fora da mediocridade. E eu posso dizer que um deles foi Paulo Canuto. Que o próprio Deus ensinou ele, que o próprio Deus mostrou para ele e fez ele guerrear com principados. Aí você entende que na realidade você ainda não viveu, foi quase nada diante da presença do Senhor. Você escuta homens de Deus que jejuaram 40 dias, aí você vê, meu Deus, eu jejuei foi há pouco ainda. Você começa a ver que a sua média ainda está muito baixinha, e o Espírito Santo, não é o Espírito Santo. E o Espírito quer te convencer, espírito de mediocridade, quer te convencer. Uau, você fez, demais. Você deu além do que você podia dar. E te mantém, aonde que a Jean falou? Numa média. Te mantém no mediano, sabe por quê? Ele não te tirou de lá, olha que astuto. Mas ele te manteve numa média. Só que diante da Bíblia, tudo que é médio, sabe o que é? Morno. O Espírito Santo falou comigo, quando é médio, é morno. Porque o médio se acostuma com aquilo. Eu estou mantendo a média. Quem lembra disso? Que eu estou na média. Mas o Senhor não quer média. O Senhor quer mais. O Senhor não quer média. O Senhor quer mais. Ei, você já chegou num patamar? Pode ter certeza, tem mais. Eu não sei qual é a média que você chegou, mas o Senhor está dizendo, eu tenho mais. Você já estudou muito? Eu tenho mais. Você já sabe muito? Eu tenho mais. E o Senhor quer combater todo espírito de mediocridade na igreja.
Porque a mediocridade, eu não quero entrar nos outros, mas vai trazer outras coisas. Mas o Senhor disse, não se contente com pouco. Parece muito, mas ainda é pouco diante do meu banquete celestial. De tudo que eu posso revelar do sobrenatural, ainda é pouco. Então busque sair da mediocridade para refletir o tamanho do seu Deus, que é infinito. Ele não tem uma definição. E a minha oração começou a mudar. A minha oração é, Senhor, me ajuda a refletir o tamanho do Senhor na minha vida. Eu quero refletir, amada, o tamanho de Deus. Eu quero refletir a glória dele. Eu quero refletir, não é um padrão que eu estipulei que é o enough. Eu quero refletir quem meu Deus é, e Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus que abriu o mar vermelho, Ele é Deus que mandou fogo do céu. E olha, se você ler a Bíblia, você vai ver que não só mandou do Elias, não. O Senhor mandou várias vezes fogo do céu. O Senhor mandava fogo do céu para consumir homens. O Senhor mandava fogo do céu para aceitar ofertas. O Senhor manda fogo do céu. É esse o seu Deus. É o Deus que faz coisas sobrenaturais. E quando nós olhamos para tudo que Deus já fez, parece que Deus mudou, não parece? Vamos trazer para a realidade. Parece que Deus mudou? Porque cadê os atos sobrenaturais de hoje? Não foi Deus que mudou. Quem mudou foi quem? Nós. Eu estava jejuando e eu falei, meu Deus, consegui, uau. O Espírito Santo falou comigo. Os meus servos, eles passavam dias e mais dias sem comer, sem beber, rasgava a roupa, nem levantava do lugar. Agora a gente dobra o joelho, já começa a doer o joelho. Eu tenho até uma almofadinha que eu ajoelho em cima, por causa que meu joelho dói. Eu falei, meu Deus, eu não sou nada mesmo. Porque o Senhor não quer nos envergonhar, Ele quer nos mostrar que há mais. Ele só quer dizer para você o seguinte, não se contenta, tem mais. Não fica, não entra, porque olha, se você entrar na mediocridade, você vai entrar numa coisa chamada conformismo. E a pior coisa que um cristão pode entrar é se conformar. Porque quando você entra no conformismo, você não sai para coisas além. Você não sai para o sobrenatural. Você não sobe. Você não vai para o além do que o Senhor tem para nós. Amém? Ai, meu Deus, vamos lá. Segundo o Espírito que o Senhor me mostrou. Passividade. Parente. Tudo parente aqui. O que é uma pessoa passiva? Também. Se conforma com o jeito que está. Quem mais? Aquele que não fala nada. Aquele que não se posiciona. Mais alguém? Pâmela, passividade, Pâmela. Faz de tudo para manter a paz. Não gosta de confronto. Eu resumi. Passividade. Não tem atitude. Tem dificuldade para tomar decisões. Eu vou ler, viu? Você identificar aí. É ele. Tem dificuldade para tomar decisões. Tendência a deixar as coisas para a última hora. Hábito de procrastinar. Executam pouco. Dificuldade para assumir responsabilidades. Dificuldade para lidar com críticas e lado negativo de situações. Habituados com a zona de conforto. Tem medo de se arriscar e pedem diversas oportunidades. Dificuldade para lidar com desafios e pressão. Não tem um projeto de vida definido. Deixa a vida me levar. Tendência a desenvolver alguma dependência emocional.
Se alguém se identificou, mera coincidência. Não, eu te dou a folha. O Senhor falou muito comigo sobre mediocridade e passividade, porque Ele tem detectado dentro da igreja uns espíritos passivos demais. Passividade não tem atitude, ou seja, vamos voltar lá. Quem não tem atitude é uma pessoa quente. É fria. Ela é o quê? Está na mornidão. Uma pessoa que não tem atitude, ela consegue ser forte e corajosa? Ela consegue ter o posicionamento espiritual? Esse espírito impede a pessoa de se posicionar, porque ela não quer ter atitude. Uma pessoa passiva, normalmente, ela se esconde atrás do eu sou da paz. E o Senhor está dizendo, tem paz que não é para estar lá. Tem coisas que não é para você fazer paz. Não é para você se calar. Não é para você aceitar. Não é para você tolerar. A paz que Ele dá é a paz que, a palavra de Deus diz, a paz que eu vos dou. E a paz que Ele dá, sabe aonde é? No meio das aflições. Não tem como você receber a paz se você não tem confronto, se você não tem atitude. E o Senhor me mostrou esse espírito de passividade, precisa sair do meio da igreja, precisa sair das nossas vidas, não pode ter dificuldade de tomar decisão. Um crente posicionado tem que ter sim, sim e não, não. Um crente posicionado tem que ter opinião, um crente posicionado tem que ter caráter bíblico, um crente posicionado não pode temer a aflição, não é aflição. A pressão, exato, obrigado. A pressão. Quem já assistiu aquele filme? Meu Senhor, me ajuda a memória, Pai. Case for Christ? Não. Aquele que nega Jesus, God's Not Dead, que todo mundo vai contra ela, e ela tem que manter a posição de cristã. Ela é a única, mas ela vai contra todos. E ela fala, eu posso perder meu trabalho, eu posso perder meus amigos, eu posso perder tudo, mas eu não nego. Quem fez isso na Bíblia? Jó. Eu perco tudo. Meus amigos podem me acusar, mas eu sei que eu não pequei. Eu sei que eu fui fiel ao meu Deus. Quem pode ter esse posicionamento? Não tem como, se tiver espírito de passividade. Vai dobrar o joelho e falar assim, eu aceito o que vier. E o Senhor não quer vocês passivos, porque Ele quer uma igreja guerreira, uma igreja forte, uma igreja corajosa. Você já imaginou uma pessoa passiva lá na posição de Josué para conquistar Jericó? Na posição de Gideão, que foi só com 300. Vocês conseguem imaginar uma pessoa passiva lá? Ela nem chega lá. E o Senhor não nos quer passivo. Porque por muito tempo eu achei que eu expressar a minha opinião em determinado... E ó, gente, as maneiras de expressar as opiniões com muita educação, com muita excelência, respeitando a opinião alheia. Mas por muito tempo eu achei que eu tinha que me abaixar para não criar desconfortos. Mas o Senhor falou assim, o desconforto tem que ser gerado, porque é resultado do posicionamento. Você quer ver o desconforto acontecer? Levanta no posicionamento que Deus te deu. O desconforto do seu redor acontece? Demais. O inimigo usa as pessoinhas com as brechinhas. Mas se você tem um posicionamento... Se você já pegou o espírito da passividade, da mediocridade, ei, posição que Deus me deu foi essa aqui. O posicionamento que Deus me deu foi ser forte e corajosa. Ou seja, pode vir, vai bater e vai ter que voltar. Porque daqui não vai passar, porque o Senhor me pôs aqui. E só me tira quem? Deus. Quem te tira de lá?
E isso não tem a ver com arrogância, vocês estão entendendo? Porque eu só posso ter posicionamento espiritual se eu for humilde. Com a humildade, eu nunca vou ser arrogante. É diferente a arrogância de você saber o posicionamento que Deus requer de você e você ser forte e corajoso. Relógio é meu inimigo. Sim. Exatamente. Exatamente. Isso tudo eu vou voltar lá. Mas Josué, que o irmão falou que nos falou no microfone, eu vou falar. Josué 1:16, ele fala, se você for ser forte e corajoso, você vai manter minha lei. Você precisa ser forte e corajoso para manter a minha lei. Você precisa ser forte e corajoso para fazer o que você tem que fazer. Então, sem posicionamento, você nem consegue fazer o que você tem que fazer para o Senhor. E tem o terceiro, que eu vou terminar. Vai dar tempo certinho. Tudo parente um do outro. Se omitir. Ele vem escondido nas desculpas que não gosta de confusão. Mas por se omitir, você omite o que Deus é e o que Deus faz. Quando Deus falou comigo sobre posicionamento, eu nem imaginava que ia ser tão profundo. Porque, às vezes, você já está na posição, mas o Senhor está dizendo, está faltando algumas coisas aí para alinhar com a posição que eu te dei. E a omissão não pode existir, porque ela vem escondida. E isso aí é o Espírito Santo que vai mostrando. Quando você se omite. Você tem várias razões para se omitir. Quem pode me ajudar? E eu só vou falar uma: medo, vergonha, o que mais? Timidez, o que mais? Você se omite por causa de quê? Também, constrangido. Muito bem. Quantas vezes eu já me omiti em coisas por constrangimento? Eu estava tão constrangida na situação que eu preferi me omitir, porque eu não sabia nem como que eu ia falar, porque eu estava sem o quê? Um posicionamento definido. Exato. Tem hora que se omitir é aquela coisa. Melhor omitir, né? Exato. Mas a omissão é um espírito também que te impede a você tomar o posicionamento. Agora eu vou trazer os 3. Mediocridade, passividade e omissão. Na nossa vida e no meio da igreja, não pode estar. E o Senhor trouxe eles hoje. Porque eu quero concluir dizendo que Deus te pôs numa posição e Ele requer de você um posicionamento. Escuta o que eu vou te falar. Ele te pôs na posição. Ele te pôs. Tem pessoas que nem pediram, mas o Senhor colocou lá. Porque Ele te pôs lá. Só que agora Ele está requerindo de você um posicionamento. E eu estou aqui para te dizer que não tem como você chegar nesse posicionamento e conquistar os terrenos espirituais que Deus já falou para você que você vai conquistar, se você não fazer um check-up e não tirar toda a mediocridade, passividade e omissão. Porque a minha oração hoje é que o Senhor alinhe o meu posicionamento com a posição que Deus me colocou, para eu jamais retroceder. Uma pessoa que não tem posicionamento e está na posição, mas não tem o posicionamento necessário, qual é a atitude que ela toma quando vêm as coisas? Primeira coisa que vem na cabeça dela. Não sei você, mas a minha mente já veio. Para que eu fui mexer com isso? Melhor eu largar tudo. O que eu fui arrumar da minha vida? Mas o Senhor está falando. Quando tem posicionamento, não tem retroceder. Não tem como retroceder. Porque você está posicionado.
Só quem pode te tirar de lá é quando o Senhor fala assim: agora, Josué, você já conquistou Jericó, agora você vai conquistar outra terra. Aí você muda de posicionamento. Mas todos nós temos um Jericó para ser conquistado. Todos nós temos uma área para que tenha que ser limpa, que tem que ser exterminada. Todos nós precisamos sair da nossa média, ir além, seja qual for a sua média. Nós precisamos sempre buscar ir além. Vamos se colocar de pé. E eu só vou finalizar em Josué. Porque o Senhor disse para ele ser forte para herdar a terra. Ser forte para você ter zelo. E ser forte, porém Deus disse assim, ó: não temas e não te apavores, porque o Senhor, teu Deus, está contigo por onde quer que fores. Pri, é tão difícil ser forte? É. Eu estou aqui para dizer, eu sei que é. Eu sei. É tão difícil ser corajoso quando você vê os desafios. Mas o que o Senhor está dizendo, eu vou estar contigo. E isso te basta. Aramaçonecanto. O Senhor está dizendo, você não precisa de mais ninguém. Você tem a mim. Ser forte e ser corajosa. Toma o posicionamento que Deus está te entregando nesta noite e parte para a guerra. Vamos nos chegar aqui na frente, por favor? Aleluias. Júnior, você pode aumentar só um pouquinho lá para mim, por favor, fundo. Aleluias. 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 O Senhor é conosco. Ele é o nosso general. Ele não está chamando para ser forte e corajoso sem Ele te capacitar, sem Ele estar contigo, do seu lado. Não é tão mais fácil ser forte e corajoso quando nós pensamos que Deus está do nosso lado? Não é? Porque se você imaginar Deus do seu lado, é muito mais forte, é muito mais fácil você ser forte e corajoso. É muito mais forte, é muito mais fácil você enfrentar o que você tem que enfrentar. Porque às vezes você não vai ter a pessoa que você queria física do seu lado, você não vai ter, Paulo. Mas o Senhor está falando assim, Deus está com você. Às vezes você vai falar, eu queria tanto que alguém pegasse da minha mão, mas o Senhor falou assim, eu estou contigo, vai. Ser forte e corajoso e enfrenta. Agora eu quero que você feche seus olhos e olhe para dentro de você, qual é o desafio que está diante de você hoje. Que desafios nós vamos ter a vida toda, até o Jesus voltar. Mas qual é o desafio que está na frente de você hoje, que o Senhor está dizendo, ser forte e corajosa, e o Senhor está dizendo, o que te atrapalha eu tiro, porque o Senhor não traz uma palavra dessa para deixar você passiva, o Senhor não traz uma palavra dessa para te permitir ser omissiva, Ele não traz uma palavra dessa para te deixar na mediocridade. Ele está aqui, o Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo está aqui, e hoje é um estudo, mas o Senhor trouxe libertação para este local, porque Ele quer arrancar, que o espírito que te atrapalha, o espírito que está te aí sutilmente, te prendendo numa medianidade, o Senhor quer arrancar nessa noite. Agora eu quero que você visualize o desafio que está na sua frente. Seja qual área for, seja a área de mãe, seja qual área, eu não sei qual é. Eu tenho a minha, vocês têm a de vocês, o Douglas tem a dele, nós todos temos um desafio muito grande. Canto, só que a ordem do Senhor é hoje ser forte, ser corajosa, ser forte, ser corajosa, não retrocede, fica firme, nem que gere o confronto, nem que gere de dor, nem que gere dificuldade, o Senhor está dizendo, não aceita, o Espírito Santo está aqui, o Douglas vai ungir a sua testa agora, neste momento, é uma unção de ousadia, é uma
uma unção de força, é uma unção de coragem que só pode vir de Deus, só pode vir dele, não pode vir da Priscila, não pode vir do Douglas, não pode vir de ninguém, só pode vir do Senhor, pode ungindo. E agora, você olha para o seu desafio aí, e quando você está olhando para esse desafio, o presbítero Douglas vai estar ungindo, e eu vou liberar ordem, porque a passividade não fica mais, a passividade não fica, a omissão não fica, e nem a mediocridade, porque o Senhor está fazendo você mais forte, e o Senhor está fazendo a igreja mais forte. Feche os seus olhos. Ei, agora o Espírito Santo de Deus está agindo, o Espírito Santo está movendo, porque o Senhor requer um posicionamento, viu? É um posicionamento seu e meu, não é só dos líderes não, é um posicionamento da igreja e você faz parte da igreja, é um posicionamento de filha e você é filha, é um posicionamento de filho e você é filho, e hoje o posicionamento o Senhor está colocando nas suas mãos. Aquilo que Ele quer de você, Ele vai colocar nas suas mãos, Ele vai soprar no seu espírito, e Ele está requerendo de pessoas aqui hoje mais. Está difícil, Ele sabe que está, não está fácil, Ele sabe, mas o Senhor está dizendo aqui hoje, tem como dar mais, tem como dar mais. Não está fácil, mas tem como entrar mais. E agora eu vou dando ordem, ó. Senhor, nós renunciamos agora, em nome de Jesus. Fala comigo, eu renuncio toda mediocridade. Eu renuncio toda passividade. Eu renuncio toda omissão espiritual. Nessa noite, eu me arrependo. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor. Me lava no teu sangue. E agora, eu digo, eu não aceito mais, na minha vida espiritual, a mediocridade, a omissão e a passividade. Aonde vocês estiverem, fala comigo, aonde vocês estiverem, eu estou dando uma ordem. Pode sair, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Douglas, olha. Aleluia, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite, Senhor, nós nos arrependemos diante de Ti, Senhor. Nós nos arrependemos diante de Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Papai querido, meu Deus, em nome de Jesus, vai tocando cada vida agora, meu Deus. Toda mediocridade, Senhor, na vida pessoal, Senhor. Meu Deus, na vida do cotidiano, na vida secular, Senhor. Toda, meu Deus, mediocridade na minha própria vida, Pai, eu repreendo agora em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, eu me desfaço, eu me desligo, Senhor, de toda mediocridade, Senhor, que eu tenho, Senhor, atuado na minha vida secular, na minha vida espiritual, Senhor, na minha vida de comunhão com os meus irmãos, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, vai tocando cada um agora, Senhor. Pai, vai tocando cada um, Senhor. Senhor, nós nos arrependemos aqui pela passividade, Senhor. Ah, Jesus, ah, Jesus, ah, Jesus. Quantos resultados eu não pude obter por causa da minha passividade, Senhor. Quantos resultados na minha vida secular, Senhor, na minha vida espiritual, no meu dia a dia, Senhor, nos projetos que eu fiz, Senhor, mas a passividade, Senhor, ela não me permitiu, Senhor, mover para frente por causa da passividade, Pai. Meu Deus, nós rejeitamos agora em nome de Jesus. Nós desfazemos agora em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus agora, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, vai tocando cada um. Nós apresentamos também, Senhor, a omissão, Senhor. Senhor, quantas das vezes eu tenho sido omisso, Pai. Omisso, Senhor. Comigo mesmo, com os Teus planos, com os Teus propósitos, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós repreendemos agora todo esse espírito de omissão. Pai, em nome de Jesus, Pai, vai tocando cada vida agora, Senhor. Vai tocando cada vida agora, Senhor. Meu Deus, vai visitando cada um agora na autoridade do Espírito Santo